Olá, eu me chamo Gessivando, sou aluno do curso de História da UAB, do Polo Camusim. E eu aqui venho apresentar o meu plano de aula sobre o tema Grécia Antiga, baseado no capítulo 1 do livro de Pedro Paulo Funari, a obra Grécia e Roma, da página 18 até a 62. Esse plano de aula tem um público-alvo, o ensino médio, os alunos do primeiro ano do ensino médio e a duração de 50 minutos. Como habilidade e competência para o meu plano, eu destaco aqui algumas habilidades de acordo com o plano. A primeira é identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens sobre os períodos históricos. Neste caso, é fazer aquela transição entre da Grécia arcaica para a clássica, né? E as fontes literárias, né, arqueológicas, citadas pelo autor do texto que eu estou trabalhando. O segundo é identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas e geográficas que viabilizaram a circulação de pessoas, capitais e linguagens, né, sobre essa temática da Grécia, que é fundamental para entender a expansão do que o autor chama das polis, né, e o comércio marítimo no Mediterrâneo. E um outro ponto que é analisar situações episódicas e os processos históricos relativos às relações do poder é o exercício da cidadania em diferentes tempos e espaços. Em relação ao estudo da Grécia, né, é crucial a gente ter o estudo da democracia ateniense e as suas exclusões. E um outro ponto sobre competências e habilidades que eu gostaria de trabalhar nessa aula era compreender e aplicar conceitos políticos básicos, como o Estado, poder, formas de governo, cidadania, com base na análise de textos, né? Também de como posso também usar de diferentes autores. É uma análise crítica que o autor Funari, digamos assim, sobre o conceito principal que ele coloca no seu capítulo primeiro sobre cidadania e escravidão. Ferramentas didáticas utilizadas na aula, texto PDF, do capítulo 1, do livro Grécia e Roma, vídeos, projetor mapas, quadros, pincéis, fotocópias, né, cópias digitais e físicas. Um outro ponto é os conceitos históricos abordados na aula seria primeiramente sobre a geografia e a formação da Grécia, né? Abordar a relação entre a estrutura física da cidade e a organização política do mundo grego. Falar sobre a polis grega, sobre Atenas, a evolução da democracia, a Esparta, sobre o militarismo, a economia, a base escravista e o comércio marítimo, também sobre a cultura e um pouco do cotidiano, né, da Grécia, né? A polis, que a gente pode falar que não era apenas um centro urbano, pode ser dita como uma unidade política que tinha a sua própria autonomia, e aí se fundia a comunidade de cidadãos, quer dizer, no território geográfico. E eu posso abordar também o conceito de cidadania, que são os dois pilares, digamos assim, que definem as experiências, né, da chamada ágora, né? Justificativa. A presente temática justifica-se pela importância de proporcionar ao estudante uma visão crítica sobre a base da civilização ocidental, superando visões romantizadas sobre a Grécia. Através da obra de Funari, a gente busca analisar a polis grega como um espaço de tensões, como eu falei, de contradições, onde a democracia e a escravidão coexistiam, permitindo que o aluno desenvolva a habilidade de comparar
de comparação diferente entre o sistema de poder e compreender a complexidade das relações sociais da época, né, e de gênero na sociedade, na antiguidade, na sociedade grega, por exemplo. Então, é compreender essa questão política, né, essa questão social e sobre o território também urbano, centro urbano, e entender o que é a democracia e como isso estava ligado também com a escravidão também do tempo. Objetivos de aprendizagem: desconstruir a visão eurocêntrica de uma Grécia, que é o chamado berço da civilização isolada e perfeita. Compreender a polis como uma unidade política autônoma, destacando as diferenças entre o modelo democrático de Atenas e o modelo oligárquico de Esparta. Analisar as tensões sociais, especialmente o papel da escravidão e a exclusão das mulheres na vida pública. Identificar o legado cultural e filosófico grego, relacionando ao contexto material de uma produção. Estes itens aí colocados como objetivos, eles formam, digamos assim, a espinha dorsal de uma abordagem que o autor fala, uma abordagem historiográfica moderna, né, de ensino, digamos assim, da história antiga, e aí ele rompe, digamos assim, a tradição, coisas tradicionais, e faz um alinhamento à proposta. A proposta é como se fosse uma crítica, né? Então eu pretendo analisar e desconstruir essa visão da Grécia como berço da civilização de acordo com meus objetivos da aula. Metodologia e propósito de atividade seria uma exposição dialógica, iniciar o questionamento dos alunos sobre o que eles entendem por democracia, usar o texto do Funari para mostrar que a democracia grega era direta, mas profundamente excludente também ao mesmo tempo. Uma análise comparativa, utilizar um quadro de comparação para destacar as diferenças estruturais entre Atenas e Esparta, sobre a educação, sobre a sociedade e sobre a política. O uso também de imagem, poderia também ser usadas as imagens para mostrar as estruturas da sociedade, a estrutura de uma polis típica, e sugeria também como forma metodológica o debate em grupo, onde eu podia dividir a sala, para discutir sobre a seguinte frase que o Funari faz no texto dele: a liberdade dos dos cidadãos dependia da escravidão de outros, né? Então, este item ele impõe que a Grécia não seja ensinada como um fenômeno isolado, né, ou superior, mas como parte de uma rede de trocas no Mediterrâneo. Quando ele questiona o termo berço da civilização, ele mostra que os gregos foram profundamente influenciados por povos vizinhos, como os egípcios, fenícios, e tira a ideia de uma perfeição, né? Uma perfeição grega, que não é tão perfeita assim. Então seria feito essa leitura do trecho também das páginas 45 a 50, que fala sobre a vida cotidiana e o papel da mulher, e essa discussão sobre a Grécia foi como a gente poderia usar como um fechamento essa discussão sobre a Grécia que foi reinventada pelo Ocidente moderno. Então, seria mais ou menos assim as metodologias utilizadas. Recursos didáticos é o texto de Funari sobre a Grécia e Roma, capítulo 1, e mapas do Mediterrâneo, da Grécia antiga, continental,
através do projetor para análise, né, sobre algumas iconografias, sobre alguns objetos gregos. Podemos dizer assim que seria como em síntese, em termos pedagógicos, seja a gente provocaria o aluno, diante de todas essas reflexões desse texto, a seguinte reflexão: se era possível considerar um sistema democrático, se a existência depende dessa desumanização de uma minoria, digamos assim, ou de uma maioria. Então, a gente poderia provocar, através deste texto do Funari, essas provocações, essas discussões. Digamos assim, que a gente tira a Grécia de um patamar de perfeição abstrata e a coloca no campo da história, né, real, também marcada por conflitos de classe, de interesses econômicos e também de exploração, principalmente. Avaliação da aprendizagem para mim, seria uma avaliação textual, uma produção textual. Eu colocava alguns perfis sociais da época para a escolha deles, e os alunos iam escrever um pequeno texto de 15 a 20 linhas e escolhi os seguintes perfis sociais de Péricles, digamos assim. Poderia falar sobre um cidadão pobre ateniense, como era a vida cotidiana, sobre um meteco estrangeiro comerciante, sobre a mulher espartana, sobre um escravo doméstico em Atenas. Então seria uma produção textual de 15 a 20 linhas que o aluno poderia escolher um dos seguintes perfis sociais para falar e de forma dissertativa, assim, para que eles pudessem descrever uma visão desse indivíduo sobre sua cidade, seus direitos, ou a falta desses indivíduos, e utilizar os conceitos de cidadania, de polis, discutidos na aula, para incrementar ainda a produção textual. Diante de tudo, uso como bibliografia esse texto, que está também como texto de referência da nossa aula, né, sobre História Antiga 2. E aí, ao eu registrar esse plano, a gente pode destacar que a aula poderia promover no aluno, e pode promover no aluno, um pensamento crítico ao problematizar o modelo ideal de democracia, levando ao aluno a perceber que a liberdade política de uma minoria na Grécia estava intrinsecamente ligada à exploração de uma maioria, que era escravizados, e também as mulheres, conectando o passado às discussões atuais sobre os direitos e as desigualdades atuais que estamos vivenciando. Então, como a gente está trabalhando aqui o capítulo 1 dessa obra, então o foco principal é essa mobilização dessas habilidades, essa análise da diversidade da polis, como é muito falado, e o conceito de cidadania excludente, que o autor também fala muito, né? Então aqui fica as minhas considerações sobre o meu plano de aula, e até a próxima.